Olá, turminha do quarto ano, como vocês estão? Tudo bem? Na aulinha de história de hoje, nós vamos falar sobre a chegada de novos povos para trabalharem nas nossas fazendas de café que nós tínhamos no Brasil. Nós vamos falar isso mesmo, sobre os imigrantes, quem veio de fora dos países europeus para trabalhar em nosso país naquela época das plantações de café. Na telinha da professora, a professora tem um guia. Esse guia, ele é direcionado aos imigrantes italianos de 1886. Este guia, ele era direcionado especialmente para os imigrantes italianos, porque na Itália, nessa época, existia um povo muito grande, trabalhador no campo, na vida rural. Então, eles estavam, nesta época, com pouco trabalho. Eles não tinham muito dinheiro, estavam passando por muitas dificuldades. E o Brasil, nesta época, o governo brasileiro, ele investia muito na propaganda em busca de pessoas que viessem de fora, em busca de uma mão de obra barata para trabalhar nas nossas fazendas de café. Então, eles investiam muito em propagandas através de panfletos, de guias, de folder, caixinhas de fósforos, cartazes, anúncios em jornais que pudessem fazer uma propaganda onde o nosso país era um país de terra fértil, com uma promessa de enriquecer facilmente, onde você poderia plantar seu próprio alimento e ele vinha com muita facilidade e você tinha uma vida de fartura. Então, com isso, os países europeus, as pessoas que tinham muita dificuldade em encontro de trabalho, eles acabavam vindo para o Brasil e eram bem recebidos para poder trabalhar em nossas fazendas. Nós podemos observar neste guia, se você abrir a sua apostila de história na página de número 11, você vai encontrar este guia que é direcionado para os imigrantes italianos. Você vai poder observar que nele está escrito a província de São Paulo no Brasil, imigrantes. Por favor, leia estas notas antes de partir, porque era um guia que ia orientar esses imigrantes como eles deveriam chegar e se portar, se instalar e conviver no Brasil. Também a gente tem nesta página esta imagem. Esta imagem é uma hospedaria, um tipo de hotel, pousada, aonde os imigrantes ficavam ao chegar no Brasil. Era uma hospedaria de imigrantes. Isso era em 1905, ela ficava localizada em São Paulo. Vocês vão poder observar esta imagem na página 11 da sua apostila de História, volume 3. Vão poder observar na legenda o que ela traz para vocês, o que ela diz para vocês. Era um local onde os imigrantes eles eram bem recebidos, eles tinham um lugar direcionado somente para eles, onde eles, ao chegar no Brasil, não ficavam ao relento, eles podiam se instalar ali e até que pudessem se direcionar às lavouras, né, onde iriam trabalhar e lá se instalar para ficar trabalhando. Também nós temos esta imagem, elas são de homens e mulheres imigrantes trabalhando já na colheita do café no interior do estado de São Paulo. 1920, já essa foto que retrata que ao chegar os imigrantes italianos foram trabalhar nas fazendas de café de São Paulo e Rio de Janeiro. Principalmente, contudo, a maioria não conseguiu o tão desejado lote de terra. Além dos italianos, outros imigrantes, como os espanhóis, alemães e japoneses, também vieram ao Brasil nas lavouras de cafeeiras com essa esperança de ter o seu terreno, de ter o seu próprio pedaço de terra onde eles poderiam prosperar naquela promessa feita pelo governo
brasileiro, onde ele incentivava ao fazer aquelas propagandas dizendo que o nosso país era um país de terra fértil, que era fácil enricar e que eles poderiam ter o seu pedaço de chão para ter a sua futura vida próspera. Então eles vieram ao Brasil com essa esperança, mas não foi bem assim que aconteceu. Na página de número 12, nós vamos falar agora um pouco de como era a instalação desses imigrantes, como eles reconstruíam a vida aqui no Brasil. Nós podemos observar assim, ó, eles são imigrantes de vários lugares, vários países europeus. A gente falou em espanhóis, a gente falou em italianos, em japonês, a gente falou em portugueses, a gente falou em alemães e outros imigrantes. Cada um tem a sua cultura, o seu jeito de ser, de pensar e de agir diferente, inclusive de nós brasileiros. Então, embora eles estarem aqui em nossas terras, essa maioria desses imigrantes que vinham para trabalhar nas fazendas de cafés, eles não vinham sozinhos, eles vinham com suas famílias em busca de uma vida melhor, de construir na esperança de enriquecer em nossas terras. Então, esses grupos de pessoas, eles moravam em casas bem simples, geralmente nas fazendas, né, de plantações, assim ficava fácil para eles trabalharem. Eram casas feitas de barro, coberta por palhas, então era tudo muito simples. E o seu jeito de viver aqui no Brasil, eles tinham que se adaptar ao nosso jeito, mas eles ainda cultivavam a sua cultura de religião, de alimentação, de vestimenta e até o seu modo de falar, pensar e agir. Então, os imigrantes, eles mantiveram costumes da sua própria cultura. Eles podiam plantar para consumir. Os italianos, por exemplo, cultivavam pimentões e tomates, alimentos tradicionais da sua cultura, muito usado, né, nas nossas pizzas, que é um alimento que vem da Itália, rico, feito ali com muito tomate, muito pimentão, muito molho, muita massa, né? Então eles podiam cultivar esses alimentos. Os japoneses, por sua vez, plantavam arroz, por isso muita plantação de arroz a gente tem, e isso ficou herdado dos japoneses, dos imigrantes japoneses. Uma das bases da cultura desse povo até a atualidade, né, é as plantações de arroz. Então a gente herdou isso dos imigrantes japoneses que vieram para o Brasil. Nesta página a gente tem este gráfico, imigração no Brasil, 1820, 1910. Aqui eu consigo observar os povos que vieram e a quantidade de cada povo que veio para o Brasil. Portugueses, 7.002.690, italianos, 1.254.871, espanhol, 332.357, alemães, 105.341, japoneses, 1.809 e outros imigrantes de outras culturas, né, 360.285. Nós temos uma atividade sobre este gráfico, que nos pergunta assim, letra A, a que período o gráfico se refere? Bom, está logo aqui em cima. Imigração no Brasil, 1820, 1910, né? Então, está logo ali em cima. Aqui está a resposta da letra A. Vamos para a página de número 13. Letra B. Que imigrantes chegaram ao Brasil neste período? Estão os nomezinhos deles, todos aqui embaixo, ó. Portugueses, italianos, espanhóis,
alemães, japoneses e outros. Essa é a respostinha da letra B. Letra C. De que país vem a maior parte dos imigrantes? Da Itália. Foram os italianos a maior parte, fica bem fácil visualizar. Letra D. No gráfico circula o nome dos grupos de imigrantes que veio em menor número para o Brasil. Aqui, japoneses. Esse foi o grupo que veio em menor número para o Brasil. Depois, eu tenho nesta página esta imagem. Esta imagem, ela é uma propaganda feita nas caixinhas de fósforo que ficavam nos hotéis, que ficava à venda nas mercearias, nos mercados. Atividade de número 2. Pesquise informações sobre os grupos de imigrantes que fazem parte da história da sua cidade. Que mudança a vida deles provocou no local? Anote no caderno as informações pesquisadas e depois compartilhe. Bom, como a professora falou ali no início, cada imigrante que veio para o Brasil, naquela época, deixou um pouquinho da sua cultura. Por que a gente hoje come pizza? Por que a gente hoje planta o arroz? Por que a gente gosta do pimentão, do tomate? A gente costuma usar isso nos alimentos. Porque o macarrão, né? Isso não é uma cultura do povo brasileiro nosso, porque a nossa cultura é o feijão, mas então eles deixaram algo para nós. E os imigrantes que vieram para Sombrio, os povos os açorianos, o que eles nos deixaram de cultura? O que a sua cultura influenciou para nós? O que hoje a gente fazemos aqui em Sombrio que não é nosso, mas que foi nos deixado de herança desse povo? Faça uma pesquisa, anote no seu caderno de história, envie para a professora. Vamos ver o número 3, atividade número 3. Leia a imagem ao lado, que anuncia as terras brasileiras para os italianos. E em seguida, responda as questões. Bom, eu tenho aqui, nesta imagem, esta frase aqui. O que essa frase aqui me diz? Esta frase aqui me diz assim, ó. Terras no Brasil para italianos. Então, dizia nesta frase que no Brasil havia terra para os brasileiros. Eu tinha um título. Bem aqui. O que esse título quer me dizer? Esse título quer me dizer o seguinte. Quer me dizer na América, que fica no continente americano, as terras brasileiras. Dizia a localização aonde ficava. Aqui embaixo, eu tenho uma outra notícia para os imigrantes que chegavam. Outra propaganda, dizia assim: venham construir os vossos sonhos com a família. Por que eles faziam esse tipo de propaganda? Eles colocavam na cabeça das pessoas que era bom, que iam enriquecer facilmente. Venha construir o seu sonho de ter o seu pedaço de terra, de ser próspero. Mas numa terra tão distante, que estranho, não é verdade? E por que com a família? Porque haviam famílias grandes, inúmeras, mais trabalhadores para as fazendas cafeeiras. Vamos ver o que a atividade nos pede sobre este anúncio.
Letra A. Originalmente, essa imagem é de. Tem as opções. É uma fotografia? Um cartaz de propaganda? Ela é um cartaz de propaganda. Eu vou marcar essa opção. Vou fazer um xizinho na opção cartaz de propaganda. Letra B. Que meio de transporte era utilizado pelos imigrantes italianos para chegar ao Brasil? Bom, a gente pode observar, né, pela foto do cartaz, como eles chegavam no Brasil. Eram por navios, por grandes navios. Letra C. O que era prometido aos italianos para que eles viessem morar no Brasil? Bom, isso está aqui, ó, bem embaixo, naquela frasezinha que a professora traduziu para vocês. Venham construir os vossos sonhos com a família. Era prometido para eles um pedaço de terra. Dizia aqui nesse cartaz, ó. Ó. Terra no Brasil para os italianos. Então, eles prometiam, era prometido que eles conseguiam construir os seus sonhos, realizar cada um, eles iam ter o seu pedaço de chão aqui no Brasil. Bom, com essas atividades elaboradas, a gente encerra este conteúdo e a semana que vem a gente vai estar entrando num conteúdo novo na nossa aula de história. Confira cada uma das suas questões, não erre, faça com calma, muito capricho e até a nossa próxima aula, tá bom? Não esqueça de postar o seu retorno para mim, ele é muito importante. Tchau, beijo no coração e até a próxima aula.